Existe uma mentira que marcou a nossa geração. A ideia de que prosperidade é apenas possuir mais. Mas no reino de Deus, prosperidade nunca começa no bolso, mas sim no coração. A verdadeira teologia da prosperidade se chama generosidade. Porque tudo que Deus abençoa se torna fonte para outros. Pessoas generosas não vivem presas ao medo, à escassez ou ao egoísmo. Elas entendem que foram chamadas para repartir vida. Nesta série, Deus vai confrontar mentalidades, quebrar cadeias emocionais e ensinar princípios capazes de transformar sua fé, sua casa e sua visão sobre a abundância. Você vai descobrir que generosidade não é perda, é expansão. Não é obrigação, é maturidade espiritual. E quem aprende a viver com as mãos abertas, experimenta um nível de plenitude que o dinheiro nunca pode comprar. Bem-vindo à série O Poder da Generosidade. O Poder da Generosidade é a série do mês de junho. De olho no texto que nós já lemos, mas eu quero lê-lo de novo, porque esses versículos eles são muito profundos quando a gente entende o que significa generosidade. Vamos ler juntos agora. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E ele diz: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Falar sobre generosidade é falar sobre um assunto que nem sempre é tão confortável para nós. Eu penso que esse texto, ele explode algo dentro da nossa mente e do nosso coração, quando ele inverte a lógica e mostra que aqueles que possuíam tanto não foram tão generosos como alguém que era extremamente pobre. Agora vejam que logo no início do texto, o texto vai dizer assim: Jesus olhou. Ele olhou e viu tanto os ricos, mas ele também viu uma pobre colocar 2 pequeninas moedas. Interessante que a palavra grega para olhar, ver, levantar os olhos, Jesus olhou, é a palavra anablepsas. Anablepsas significa alguém que conseguiu olhar para outro alguém, mas de forma intencional. Jesus, ele observa quem jamais seria observado. Jesus percebeu naquele lugar quem não seria percebido. Porque Jesus está olhando para uma mulher que estava ali, mas ela era uma pessoa invisível. Uma vez que ela era não somente viúva, mas além de viúva, ela também era pobre. E assim como hoje, pobres, viúvos, estrangeiros, como também os órfãos, Jesus, interessante que na Bíblia, essas são as 4 categorias das pessoas que geralmente a Bíblia, ela entende como sendo os arquétipos dos vulneráveis do mundo: os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros. E quando você lê o Antigo Testamento, o tempo todo você percebe Deus se colocando ao lado dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros e de todos aqueles que necessitam do seu amor e da sua graça. Jesus poderia ter apenas olhado para a ação dos ricos, ele poderia ter apenas observado o movimento que os ricos estavam fazendo, porque na verdade não só a mulher pobre estava depositando uma oferta, os ricos também estavam depositando ofertas. Os ricos também, de alguma forma, eles ajudam. Mas a grande questão
é que o choque maior é que aquela mulher entrega 2 moedinhas. Não sei como é que está na sua versão, mas na minha versão, os termos aparecem desse jeito: 2 pequeninas moedas. A palavra moeda aqui é a palavra leptá, leptadio. E essa expressão no grego é o seguinte: ela é como se fosse uma moedinha fininha, pequenininha, sem expressão, quase nada. É como alguém que vem e coloca aqui nesse gasofilácio, daqui a pouco eu vou explicar. Alguém já ouviu falar sobre esse termo? Ou alguém já deve ter ficado assim: meu Deus, por que aquele negócio onde a gente coloca oferta, a igreja chama de gasofilácio? Você sabia? Na igreja tradicional, a gente sempre chamou isso aqui de gasofilácio. É tanto que teve uma irmã que colocou o nome do filho assim, gasofilácio, achando que era um nome bonito. Quando ela colocou aquela pequena moedinha, segundo a economia daquela época, eram necessários 128 leptons para completar 1 denário. Sabe o que é 1 denário? Para aquela época, era um dia de trabalho. Ela só tinha depositado 2 leptons. Preste atenção. Era algo absolutamente tão insignificante que um comentador disse, não daria nem para pagar a metade de um almoço para um pardal. Assim disse um comentarista. Não dava nem para ela fazer uma refeição simples. E o texto vai dizer que aquela mulher colocou tudo no, fale comigo esse nome, gasofilácio. Gasofilácio. A palavra gasofilácio, ela tem uma etimologia interessante, porque existe uma palavra persa que vem de Gaza, gasofilácio. Gaza significa, na língua persa, tesouro real, tesouro, onde o tesouro do rei era depositado. Mas também o outro termo, Gaza de tesouro, mas o filácio vem de guardar, proteger. Gasofilácio era um local, um recipiente, onde se colocava o tesouro real, e esse local tinha a função de proteger o tesouro real. Só que tem um detalhe: o material que constituía os gasofilácios, ele era um material onde, quando a pessoa jogava uma moeda, provocava o quê? O que vocês acham? Barulho, perfeitamente. Então, quando ela jogou algumas moedas, e aqui está um ponto bastante interessante, quando ela jogou 2 moedinhas, não provocou barulho quase nenhum, mas tinha gente que ia lá e fazia assim, ó, e milhares de moedas entravam e gasofilácio e provocavam um barulho, porque geralmente gente que é muito rica, quando ela quer impressionar, ela sabe como fazer. E quem está olhando está dizendo assim: caramba, que pessoa generosa. Sabe aquele povo que tira assim, o dinheiro do bolso assim? E aí, antigamente se usava cheque. Alguém aqui ainda usa cheque, gente? Eu tenho essa dúvida. Não tem mais isso, não é? Mas lembra que andava com um talão de cheque no bolso? E aí você falava assim: olha, eu preciso disso. A pessoa arrancava aquele talão de cheque e fazia todo aquele movimento de assinatura. E quem estava assistindo dizia: meu Deus, que pessoa generosa. Eis a questão. Jesus, ele vai provocar algo em nossa mente, de que nem todo mundo que dá alguma coisa aqui nessa igreja são pessoas generosas. Porque avaliar e julgar quem nada dá é fácil. Mas você refletir sobre quem dá e chegar à conclusão que talvez nem todos que dão também são generosos, eu diria que é uma reflexão bastante interessante e provocativa. Porque a gente sempre diz, mas o que importa é dar. Parece que para Jesus dar não é a única coisa que importa para Ele. Porque Jesus está tentando nos mostrar algumas verdades sobre o que significa ser uma pessoa generosa. Eu quero até agradecer que domingo passado funcionou a minha forçação de barra. Eu falei assim: puxa, quem é que vai me convidar para jantar?
E aí, quando terminou o culto, tinham 10 pessoas me esperando para jantar. Digam amém para isso, irmãos. Está funcionando, Osés. Foi tão bom. Mas de vez em quando eu fico aqui brincando, você leva muito a sério. Tem gente que, pastor, o que o senhor falou? Não, vamos levar o pastor para jantar. É só uma forma, é só uma retórica também. Mas quem quiser me chamar, viu, fica à vontade. Em primeiro lugar, anote aí. Anote aí. Por que o Espírito quem anote? Dar do que sobra. Leiam comigo. Dar do que sobra. Vamos, gente, todos juntos? Dar do que sobra não é o que para Jesus? Descarte. Interessante isso, porque para entender Jesus, nós vamos ter que observar por que Jesus elogia quem dá tão pouco, mas parece que está tentando, de alguma forma, fazer com que os que deram muito repensem se realmente estão praticando a generosidade. Vamos ler o texto que vai aparecer, os textos que vão aparecer agora. Todos esses deram, os ricos deram do que lhes sobrava. Mas ela deu, gente, ela deu da pobreza dela. E eu pergunto aqui ao pastor Jetson Ramon, o que aconteceu com esse irmão? Esse irmão tão importante para nós, que nos inspira. Ele deu do que não tinha. Alguém já disse que amar é dar o que não se tem para quem não quer. Olha que frase forte. Que amar é isso. Muitas vezes você dá o que você não tem, e dá para quem nem quer receber. Amar é isso. O próprio Jesus fez isso por nós. Jesus amou todas as pessoas, mas nem todos querem realmente se tornarem seus filhos. Os ricos deram do que lhes sobrava, mas ela deu da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Ela deu exatamente, não era o que pagaria a comida dela naquele dia, não. Era o que talvez ela estava guardando para ver se, entende? Se dava para ela comer um pouquinho naquele dia e quem sabe sobrar alguma coisinha para ela no outro dia. Jesus está elogiando aquela mulher, porque essa coisa de dar simplesmente como se fosse assim, irmão, dê aqui, meu irmão, uma oferta. Tá, eu dou. A gente olha para o movimento e Jesus está dizendo que os nossos olhos espirituais precisam discernir o que significa esse movimento. Porque é interessante que o texto diz que eles deram, em algumas versões aparece, eles jogavam, e o particípio do grego vai dizer que esse verbo, ele descreve como se fosse uma ação performática do ato. Eles estão fazendo o que todo mundo faz. Mas o movimento que performa nem sempre comprova que aquilo é, sim, um ato de generosidade. Aliás, Jesus vai dizer que quando você der com a mão, você faz o que com a outra? Como é que ele fala isso, né? Por que Jesus, ele o tempo todo, ele questiona essas pessoas que fazem orações nas praças, esse pessoal que parece ser muito piedoso, esse pessoal que gosta, que de alguma forma a sua generosidade, e agora com essa sociedade instagramável, todo mundo publica o bem que faz pelo outro. Vejam o bem que eu estou fazendo por fulano. A coisa está ficando tão ridícula, está ficando tão assim, sem nenhum sentimento verdadeiro. Muita gente que hoje ganha seguidores através da publicação de sua generosidade, de sua bondade, quase que um marketing da sua atitude em direção ao outro. A gente precisa compreender que o nosso Senhor, Ele está avaliando, não é nem o que você dá, não é nem o movimento que você faz, o nosso Senhor está olhando para o nosso o quê, gente? Para o nosso coração. E aí aparece o cofre que ficava no auditório, ele era chamado de chofarote, chofar, algo que produz o quê? Chofar. Na cultura, som, exatamente, barulho. Só que eram chamados até de trombetas. Eu vou botar esse negócio aqui na igreja.
Na hora que você der uma oferta, pom. Um negócio assim bem diferente. O negócio que o recipiente, ele era afunilado de metal. Então, joguei uma moedinha, pim. Joguei a segunda, pim. Daqui a pouco os caras vieram, os ricos vieram e trombeta. Porque é assim, generosidade trombetada, generosidade marketada, generosidade que produz barulho não é generosidade para Jesus. Generosidade que muitas vezes é até instrumento para alguns até mesmo subirem de carreira. Generosidade para alguns até ludibriarem aqueles que olham para suas atitudes e até acreditam que essa pessoa ela tem um coração bondoso. Mas Jesus está fazendo um diagnóstico. Jesus está dizendo o seguinte: que mais vergonhoso de que qualquer outro vício, a avareza, a covardia, a injustiça, é não saber dar. Eu lhes proponho uma reflexão nessa noite. Para Jesus não é só dar, tem que saber dar. É como dar, o que motiva esse dar. Por quê? Porque Jesus, Ele está colocando para nós, talvez uma verdade que machuque até o nosso coração. Quantas vezes a gente, por exemplo, vai visitar uma pessoa no hospital? Essa semana quero até materializar mais uma vez o meu amor pelo nosso irmão Marcos Soares, que é uma pessoa que eu tenho em alta estima, um grande amigo, mais do que ovelha, um grande amigo. Marquinhos perdeu mais um irmão, e tem sido um tempo difícil para a família dele, tem perdido vários e vários irmãos, e um outro irmão que é pastor, que estava lá, na hora do velório do outro irmão, noticiou que foi agora acometido por mais um câncer. A gente precisa ter cuidado, porque Bento ligou e disse assim: pastor, vamos lá, o senhor quer ir comigo? Eu disse: eu vou com você, Bento. Nós vamos lá externar nossa generosidade por esse irmão tão querido. E nós chegamos lá, estavam algumas pessoas, e aquele sentimento sempre muito doloroso, a perda de um ente querido não é fácil. E eu fiquei o tempo todo me questionando: por que você saiu? Por que você saiu de Vitória? Por que você está aqui? E o tempo todo eu estou fazendo essa autoanálise. Foi fácil para mim saber que eu estava ali, porque era um grande amigo, e grandes amigos são pessoas que o tempo todo se conectam com nossas dores, e por serem pessoas muito conectadas com nossas dores, é fácil a gente se conectar com as dores deles também. Mas não se engane, estar com um amigo, eu diria que por ter tanto sentimento envolvido, é tão mais fácil estar com um amigo. Quem entende o que eu estou falando? Porque a gente já tem o que com aquela pessoa? Uma relação o quê? Afetiva, de admiração, uma relação próxima, uma relação de intimidade. A pergunta é: quando qualquer outra pessoa morre, há em mim o mesmo sentimento? Será que quando alguma outra pessoa está doente, ou quando alguma outra pessoa... Porque eu passo aqui e vejo esses moradores de rua, e eu estava até conversando com o Bento, e Bento falando: pastor, Deus toca no meu coração esse desejo de ajudar essas pessoas. E muitas vezes parece que a gente tem vergonha, ou talvez a gente tente esconder o fato de que quando nós os vemos aqui na calçada da nossa igreja, não vou falar a maioria para não dizer que eu estou sendo Deus e julgando as pessoas. Eu vou falar a partir de mim. Eu ainda me acho uma pessoa que não é assim tão generosa, porque às vezes o que eles precisam de nós, e talvez alguém agora até pense: mas pastor, está vendo, olha aí, assaltaram o irmão da igreja. E a gente começa a desenvolver dentro da gente muitos preconceitos que vão cada vez mais alimentando em nós de que não valeu a pena esse irmão nosso investir na vida deles. Eu botei a mão no peito desse irmão que foi assaltado por ele e disse: fique feliz, você fez o que Jesus faria por eles, e é por isso, por você
investido na vida deles, Deus abrirá a porta do céu sobre sua cabeça. A gente precisa olhar para o coração e perceber que nós não somos tão generosos assim. Nós não somos tão sensíveis assim à dor alheia. Nós falamos que somos movidos de compaixão, mas nós não somos tão compassivos assim. Jesus, Ele está olhando para o nosso coração. Ele está olhando. Jesus, Ele está avaliando isso. E a minha oração nessa noite é que Jesus, Ele me transforme numa pessoa generosa. Eu não estou falando só sobre os moradores de rua, não. Eu estou falando sobre muitas outras coisas. Estou falando sobre se importar com quem senta do lado. Do lado. Às vezes a pessoa está do lado. Eu estou falando isso aqui para vocês, para ver se vocês entendem. Generosidade não se trata apenas dessa dimensão socioeconômica de botar comida sobre a mesa do pobre. Meus irmãos, generosidade é uma coisa que quando você realmente deixa essa coisa tomar seu coração, você percebe que generosidade, pode se manifestar de diversas formas na vida da gente. Às vezes tem gente do seu lado, gente aí sentada do seu lado, precisando de um abraço, precisando de um carinho. É gente que talvez esteja precisando receber uma ligação afetuosa, amorosa, pode mudar o destino de alguém. Às vezes é um olhar, às vezes é um abraço. Um dia desses Zezé falou, Zezé disse assim: neguinho, me abrace mais. E Zezé gosta de uns abraços muito arrochados comigo. Ela me pega assim, ela me aperta. Eu disse: Zezé, só tu pode fazer isso, Zezé. E ela diz: pastor, me abrace, pastor, me abrace. Aí hoje ela estava ali fora, e ela disse: pastor, porque o senhor é meio assim, o senhor entra aqui e tal, eu gosto tanto do seu abraço, tanto do seu abraço. Aí eu estava pregando sobre ser pai espiritual de alguns aqui, de muitos aqui. Aí eu estava lá fora, aí ela veio andando assim, eu olhei assim para a Cíntia e falei: Cíntia, olha só. Eu falei: Zezé, vem cá, neguinha. Peguei assim na cintura dela, para cima, tá? Na cintura dela assim. E ela é super, sabe? Ela é uma pessoa tão incrível. Aí eu comecei a abraçar, aí ela foi me abraçando. Ela disse: ai, pastor, como é bom receber o seu abraço. A questão que está em jogo aqui é a seguinte: por que é que Zezé hoje, e eu peço agora que 100 irmãos, antes de sair dessa igreja, abracem Zezé. Que tal 100 irmãos? 100 irmãos abraçando Zezé. Sabe por quê? Porque no dia que você sentar e escutar a história da irmã Zezé, você entenderá porque Zezé gosta de receber abraços. A história das pessoas, quando você para escutar, você entende que às vezes o que Zezé quer não é dinheiro. Também, né, Zezé? De vez em quando aí um depósitozinho na sua conta. Mas o que Zezé quer é um abraço. E a pergunta é, hoje, diante dessa situação que estamos, e aí eu vou puxar a orelhinha aqui dos apressados quando termina o culto. Esse povo que termina o culto e é uma agonia para saber se o Japão perdeu mesmo para a Holanda. É uma agonia para voltar e não sei o que vai assistir ainda em casa. É uma agonia. Nós somos a igreja mais leve do Espírito Santo. Nós só temos um culto por semana. E às vezes eu vejo aqui os apressadinhos. Eles saem numa velocidade. Talvez porque não entenderam ainda que estar na igreja não é só entrar no auditório, ouvir uma mensagem e ir embora. Estar na igreja é se conectar com seus irmãos e talvez hoje, antes de você voltar para sua casa, procure prestar atenção em alguém. Procure perceber se alguém aqui não está precisando de uma conversinha de 20 minutos. Procure saber se alguém aqui não está carente de um abraço. Sabe por quê? Porque ser generoso é perceber que um abraço deixa Zezé feliz da vida.
100 pessoas vão te abraçar hoje. 2, anotem. 2, generosidade não é só dinheiro, não é, Zezé? Um abraço faz muita diferença na vida de quem tanto precisa ser abraçado. Só Deus sabe porque é que Zezé gosta tanto de abraço. 2, o que vale para Jesus não é o quanto você dá. Não é. Pastor, eu quero dar uma oferta de 100 mil. Aleluia. Quem vai dar aqui uma oferta de 100 mil na igreja? Ele está precisando. Amém. Cadê os crentes? Cadê os crentes agora? Né? Mas tem gente que acha, pastor, quando eu puder dar uma oferta assim, gigante na igreja. Sabe, eu conheci um irmão que orava e dizia: Deus, me dê um carro. Porque no dia que o Senhor me der um carro, eu vou colocar esse carro para dar carona para os irmãos da igreja. Ele orava o tempo todo, até que depois de muitos anos, Deus deu para ele um carro. Qual foi a primeira coisa que ele fez com o carro? Foi para a praia com a família. No dia do culto. E infelizmente o carro capotou. Eu tinha que contar essa última parte. Porque essa última parte é que dá gostosura na situação. Sabe por quê? Porque a gente, até isso a gente faz, a gente mente para Deus, a gente pede as coisas para Deus, barganha com Deus, achando que Deus não está avaliando o coração. E sabe o que eu acho que Deus faz? Por muitos aqui, por mim? Deus até dá, e pior, quando o que você recebe de Deus não tem nenhuma finalidade para abençoar a vida de alguém, até o carro que você tem pode ser uma maldição na sua vida. Conhece gente que sofre a vida inteira para ter um apartamento? Que se eu pudesse ter meu apartamento, meu sonho, irmãos, quem ora por mim? Eu ainda vou ter em Vitória um apartamento de 200 metros quadrados. Quem diz amém para isso? Aleluia! Glória a Deus! Quem vai me ajudar a pagar esse apartamento? 200, eu falei quantos metros quadrados? 200 metros quadrados. Meu sonho é ter um apartamento onde eu possa ter um escritório. Eu não tenho. Meu escritório é no quarto do meu filho. E quando mais eu quero estudar, ele diz: tchau, preciso dormir. O quarto é meu. Você gasta, você que paga a pintura, você que compra os móveis do infeliz, mas na hora que ele quer o quarto, ele diz: meu pai, licença, o quarto é meu. Lá vou eu para a sala, e eu olho para o meu apartamento de 72 metros quadrados, digo: Senhor, obrigado. Quem é grato pelo que tem aqui, levante sua mão. Bora, levante sua mão aqui agora. Obrigado, Senhor. Vamos mais alto assim. Obrigado, Senhor, pela casa que tenho, pelo apartamento que tenho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo tênis, por tudo. Obrigado, Senhor, por aquele cuscuzinho gostoso. Quem agradece aqui, de vez em quando, aquele pãozinho com mortadela. Quem aplaude a Jesus por aquele pãozinho de mortadela? Oh, coisa boa, é um pãozinho de mortadela gostosinho. Obrigado, Senhor. Eu era comedor de farinha com açúcar. Quem comia farinha com açúcar e não tinha nada em casa? Eu comi muito farinha com açúcar. E as pessoas diziam que eu era anêmico. Tem razão, claro que sim. Quantas vezes eu comi farinha com açúcar para segurar as lombrigas, porque não tinha nada, meu amigo. Hoje eu como pão. Sabe, quantas vezes lá em casa só tinha a tal da sopa com aquele pescoço de galinha. De vez em quando eu sonho com esses pescoços assim. Eu digo: Deus, o meu passado ficou para trás. De vez em quando alguém me convidou aqui e diz: pastor, eu pensei no senhor, numa sopinha com pescoço de galinha. Eu falei para essa pessoa assim: olha, Deus é contigo. Mas não vai dar para mim, não. Eu já comi muito pescoço de galinha. Karina, eu estou dando já dica, tá? Mas a gente ser grato a Deus é perceber que não é o quanto, não é eu vou dar X, é ter um coração grato. Sabe, Regis, é saber de onde vem. Pode passar os textos. O que é que Jesus quer? Afirmo-lhes que esta viúva fez o quê? Pobre, ela colocou mais. Como mais, Karina? A Karina de cá. Tem a de lá de cá.
Como assim, Karine? Ela colocou mais do que os outros? Como? Por que que isso acontece? É porque Jesus está tentando dizer que ela não doou do excedente, ela doou da pobreza, gente. Na verdade, ela está mostrando para nós, através da sua atitude, de que essa ideia de generosidade, e Jesus está exatamente observando isso. De onde está vindo isso? Isso está vindo de um coração muito generoso. Só que nós somos muito apegados à grana. A gente fala que não, mas nós somos. Vocês sabiam, na Bíblia, qual é a única parte que Jesus diz e usa a palavra impossível? É um dado sobre a Bíblia muito interessante. A única vez que a palavra impossível apareceu na boca de Jesus foi quando ele disse que é impossível amar a Deus e amar ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é o que, gente? É o que, gente? A raiz de todos os males. Porque Simone não é o quanto, Simone. É de onde está vindo, Simone, essa oferta. Está vindo de onde? Está vindo do seu coração? Está vindo de sua atitude? Está vindo de sua bondade? Se estiver vindo da sua tentativa de barganhar com Deus, não funciona. Não funciona, gente. Eu acho interessante que um homem muito rico, ele era minha ovelha. Eu passei por algumas experiências com uma pessoa muito generosa. Até hoje essa pessoa, ela me abençoa muito. Eu me lembro que uma vez eu estava em casa, esse homem ligou e disse assim: pastor, eu estou aqui na concessionária, uma ex-ovelha minha, e estava vendo aqui um carro, o senhor sabe que eu tenho vários carros, mas eu quero comprar um carro novo. Eu disse: rapaz, você está doido, você já tem tanto carro. Você tem tanto dinheiro, para que você quer mais? Não, pastor, o senhor sabe que meu hobby é comprar carro toda hora. Esse irmão, ele tem tanta grana, que um dia ele disse assim: pastor, como é que você está? Eu falei: eu estou bem. Pastor, eu estou com tanto tédio. Eu queria tanto dar uma saidinha com o senhor, para a gente bater um papo. Eu digo: o que é que você quer fazer? Eu pensei a gente ir em Nova York, tomar um café na sexta e voltar na segunda. O que é que o senhor acha? Quem aceitaria esse convite aqui, gente? Levante sua mão. Alguém quer ter um amigo desse? Receba. Aleluia. Quem quer ter um amigo desse? Gente, ele falou assim, Thaís: pastor, a gente vai na sexta, rapidinho, passa sábado lá, toma um cafezinho lá na Times Square e volta na segunda. Eu estou com tédio. Ou seja, sabe o que ele estava dizendo, Beto? Não sei o que fazer com tanto dinheiro que eu tenho. Eu vou gastar tomando café com você, viajando para Nova York. E ele disse: e aí, Deus falou o que com o senhor? Não, irmão, Deus não falou, Deus já confirmou, louvado seja Deus. Deus não fala nessas horas, Deus confirma. Aí, mas não, acabou não dando certo, a gente viajou. Várias viagens internacionais que eu faço, é esse irmão. Lembra que eu fui para Chicago? Lembra que eu fui fazer um curso em Chicago? Pastor, o senhor quer fazer o quê? Onde? Em que parte do mundo? Aí ele diz assim sempre para mim: enquanto seu coração estiver no reino, pode escolher qualquer lugar do mundo que eu banco tudo para você. Quem quer ter um amigo desse, hein, gente? Preste atenção. Aqui é que está o detalhe. Ele tem pouquíssimos amigos. E por que ele tem pouquíssimos amigos? Qual é o problema da pessoa muito rica? Ele nunca sabe quem realmente é seu verdadeiro amigo. Porque quem encosta só quer sugar. E eu me lembro que uma vez ele ligou e disse assim: pastor, eu estou aqui na concessionária, vem cá escolher um carro para mim. Olha que pergunta, mas sem graça, Vigílio. Falei: tá bom, eu vou. Aí eu enchi o cara da concessionária: pastor, olha, sua ovelha falou aí que é para o senhor entrar no carro, que não tem que fazer um test drive, ele vai comprar mais um carro, ele disse que é para o senhor dirigir. E nessa época, irmãos, eu comprei um Uno. Quem teve Uno aqui, 147? Quem teve esse Uno aqui? Levante sua mão, por favor. Só que o meu era sem direção, era aquele durão. Quem teve o durão? Meu sonho era dar carro para Carol, na minha vida. E eu dei esse carro para Carol. Irmãos, essas dores que Carol tem, que minha mulher tem, é sério, pergunta para ela. Lembra que Carol fala: eu tenho umas dores, foi desse carro. A menina chegava quebrada em casa.
Porque, gente, você virar o volante desse carro, é ou não é? Léo, é ou não é, Léo? É uma coisa absurda. Mas eu realizei o sonho e eu comprei, botei até um lacinho para ela, por cima assim. A gente anda com o carro da igreja, meu sonho era comprar, deu o carro que eu podia comprar para minha mulher, esse carro assim. Esse irmão me levou na concessionária, eu entrei no carro, estou eu dirigindo, aí o cara falou, ei pastor, está achando o que do carro? Eu disse, pai, esse carro legal, mas não sei nem porque ele quer esse carro. Fui, fiz o test drive com esse amigo atrás, o cara da loja aqui, voltamos, sentei, aí o cara disse assim, pastor, você está percebendo o que está acontecendo aqui? Não. Digo, por quê? Ele falou que vai te dar um carro, esse carro que você está fazendo o teste é seu. E ele disse para mim que eu não admito mais andar em carro que custa entre 300 a 500 mil e o meu pastor andar do jeito que ele anda. Um cara desse é convertido, só pode, miserável desse, só pode ser. Só pode. E pensa um cara bondoso comigo, com a minha família, e aí um dia eu perguntei para ele, vem cá, tu não tem medo não que eu seja esse tipo de amigo que fica... Ele disse, não, de você não, pastor. Mas por quê? Porque, pastor, tem uma coisa que você faz por mim que ninguém faz. Quando você fez, eu disse, é desse tipo de amigo que eu quero do meu lado. Porque os que encostam só querem o que eu tenho. Eu disse, o que foi que eu fiz? O senhor lembra que um dia eu cheguei na igreja e o senhor falou assim, olha, eu acho que você está meio triste, está meio assim e tal. Eu acho que você está precisando tomar um bom café. E o senhor lembra de 2 vezes que o senhor fez? Eu disse, lembrar de quê? O senhor vai lembrar agora. Primeiro que um dia o senhor falou que Carozinha ia levantar cedo e fazer um café para mim, só para que eu estivesse na sua casa para o senhor ouvir meu coração, que eu estava quebrado, deprimido. Essa foi a primeira vez. E a segunda, o senhor liga para mim e diz assim, e aí, como é que você está? Ah, pastor, estou super mal. Vou te levar para tomar um café. Como ele é um cara rico, irmãos, eu tremia. Porque quando eu levava, eu pagava para ele, irmãos. Para honrar a vida dele. Regis, era metade do negócio, Regis. E ele dizia, por que você vai pagar? Eu dizia para ele, sabe por que eu quero pagar? Para você saber que eu não preciso do seu dinheiro. Eu quero investir na sua vida. Sabe qual era a dor desse homem? É que os 2 filhos dele estavam desviados do evangelho. E por graça e por misericórdia, Jesus trouxe ele de volta para a igreja. Ele disse, pastor, eu entendi que existe alguém que se importa comigo. E você sabia que muitas pessoas ricas são carentes de bons amigos? Por quê? Porque às vezes o pobre é mais miserável que o rico. Sim ou não, gente? Às vezes. Porque o que Jesus olha é para o coração. Será que o nosso coração realmente é generoso? Ou não? Nós temos que pensar. Terceiro, vamos lá para a gente encerrar. Por isso que Jesus está olhando para o coração. A generosidade verdadeira, ela faz uma coisa. Ela imita a natureza de quem, gente? De Deus. Deus é generoso. Mas muito, mas muito mesmo. Muito mesmo. Quem está perto da sua família, vou voltar a bater nesse ponto. Quem está perto da sua família aí, dá um abraço aí em quem está perto da sua família aí, e fala assim, eu sou muito grato a Deus por ter você, eu sou muito grato a Deus por vocês serem meus filhos, sou grato a Deus por você ser meu marido, sou grato a Deus por você ser a minha esposa. A gente precisa entender que Deus tem sido muito generoso. Um dia desse alguém falou assim, pastor, quando olho para o senhor, olho para a Carol. Aliás, foi o pastor Jetes que disse uma vez, que quando olha para mim, olha para a Carol, fala assim, Deus, como o senhor foi generoso com ele. Que miserável falar isso na frente do pastor. Teve nem pena de mim. Pastor, quando olho para o senhor e olho para a Carol, eu digo, Deus foi generoso com esse homem. E daí? E foi mesmo. Eu não mereço a mulher que eu tenho, não. Quem tem isso no coração? Eu não mereço, não. A mulher que eu tenho, eu não mereço. Carinhosa, amorosa, jeitosa,
acolhedora, que me apoia o tempo todo. Os filhos, gente, Deus é a prova de que o tempo todo nós estamos sendo acolhidos pela generosidade dEle. Por isso que Jesus, Ele olhou para o coração daquela mulher e Jesus viu nela o que nem sempre Jesus vê na gente. Deus é generoso demais, demais. Alguém poderia levantar suas mãos e dizer isso? Deus é generoso o tempo todo. O tempo todo Ele tem sido bom. O tempo todo Ele tem sido um Deus provedor. O tempo todo Ele tem sustentado nossa vida. Aliás, eu quero te dizer, vou te dar uma notícia. Tem acidentes que você não sabe, Deus te livrou, acidentes. Deus já deve ter intervido muito na sua vida. Quem aqui tem consciência disso? Muito, muito. Se você olhar e ver onde você está, quem aqui pode reconhecer que está de pé, porque a sua vida é fruto da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Deus entregou Jesus, Deus tem nos abençoado, Deus tem sido tão fiel, Deus tem sido tão misericordioso, Deus tem sido gracioso, Deus tem sido... É por isso que um dos salmos mais importantes diz, porque a sua bondade... É o quê? A sua bondade estende-se. Vamos, gente, a sua bondade estende-se de geração a geração. Estende-se. Deus foi bondoso lá atrás, continua bondoso hoje, vai ser bondoso amanhã. Deus é generosidade pura, o tempo todo. Então seja mais generoso. Imite o coração de Deus em último lugar. E nós vamos orar por isso. Toda boa dádiva vem do coração de Deus. Tudo de bom que acontece em nossa vida. Tudo de bom. Meu Deus, são tantas coisas boas. São tantas coisas boas. Eu sinto no meu coração aqui, repetir isso. Pede para Deus agora, arrancar do seu coração, um negócio que Deus está me tratando. Essa parte negativa. Essa coisa de reclamar demais. E eu ainda vou dizer uma coisa para vocês. Tem um livro de Joyce Meyer que fala, eu e minha boca grande. A gente, eu e minha boca, e a minha é grande mesmo, sabe? Eu e minha boca grande. Quem aqui admite que nós reclamamos mais do que agradecemos? Sim ou não, gente? Muito. A gente reclama demais. O tempo todo a gente reclama. Gente que está reclamando agora que o Brasil está ruim. Então, reclama, mas tem que agradecer pelo time, porque ontem foi milagre. Ontem foi milagre, ontem foi livramento. Sabe aquela hora que Deus intervém? Acho que Deus cegou os marroquinos, cegou, gente. Porque do jeito que o jogo começou, viu, Virgílio? Era para ser. E viram hoje, a Alemanha já deu 7. 7-1. Nos faz lembrar de quê, meus irmãos? Olha o fantasma se aproximando. Olha o fantasma. Gente... Eu vejo a bondade de Deus, eu estou brincando, eu vejo a bondade de Deus em tudo. Quem aqui é grato pela igreja que tem, gente? Quem é grato, gente? Quem, gente? Vamos parar de reclamar. Eu repito, estou sentindo um negócio aqui queimado no meu coração, nessas horinhas assim, é porque o Espírito Santo está me dizendo uma coisa diferente. Para com essa matraca, começa a agradecer. Que tal de hoje até domingo que vem, só gratidão. Você olha assim para sua sogra e diz assim, sogra, só gratidão, sogra. Você olhar assim e você, só gratidão, só agradecer. Ficou a noite toda acordado. Quem aqui enfrenta insônia? Insônia, oh meu Deus, esses irmãos que enfrentam insônia. Você vai acordar, não dormiu nada, quer dizer, acordar porque nem dormiu. Mas quando você ficar assim, que o horário passar, eu digo isso que minha mulher enfrenta isso, não é fácil. É impressionante, gente. Minha mulher é um exemplo disso. Eu já disse para vocês. Quem deveria ser o pastor da igreja deveria ser ela. Viu, Renata? Porque a pessoa passar não sei quantos dias, minha mulher, ela passa vários dias sem dormir direito. Aí, quando eu não durmo direito, eu levanto assim. Então, quem levanta mal-humorado aqui quando não dorme direito? Levanta sua mão assim como eu. Gente, eu fico assim. Aí, amor, você dormiu? Não dormi direito, não. Ô, amor, você acordou que hora? Não, amor, quando deu 4 horas, 5 horas, eu já estava... Eu disse, meu Deus do céu. Aí você vai esperar que vai ser aquela mulher azeda, sabe?
azeda, que porque ela não dormiu, ela já bota veneno no café do cara da manhã, logo de cedo, para ver se ela desconta em alguém. Aí minha mulher levanta, e levanta assim. Levanta assim. Eu digo, meu Deus, o que é que essa mulher toma, meu Deus? Como é que a pessoa ficou a noite inteira? Meu amor, e aí? Aí levanta com um sorriso, aí abre assim os dentes para mim, com aquele coração assim, aí olha para o sol e fala, sol, você é lindo, e começa a declarar o amor dela por Deus. Eu digo, Senhor, já pensou se todos nós fôssemos pessoas que reclamam menos e só agradece, só agradece, só agradece, só agradece, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E aí a Bíblia diz que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos como, irmãos? Alegres. Manifesta a sua alegria aí, manifesta a sua alegria aí, manifesta a sua gratidão, manifesta a sua, sabe, a sua convicção de que Deus tem sido bom com você. Por isso que, em último lugar, irmãos, Deus é tão bom. Ela não deu do excedente, ela deu o amanhã. Quem é que pode ser generoso então? Ela não deu só o que ela deu o que, na verdade, impediria que ela comesse até no outro dia. Sabe quem pode ser generoso mesmo? Sabe quem é que pode? É quem de fato confia no Senhor. Pessoas acumuladoras não têm como ser generosas, porque elas têm medo de perder tudo. Elas têm medo. Minha mãe, ela acolhia os seminaristas na casa dela. Quem aqui teve mãe e pai que gostava de receber pastor em casa? Levante sua mão, pai e mãe. Geralmente são pessoas muito generosas. E veja como é que sua mãe e seu pai, eles viveram, pessoas generosas, pessoas que têm um amor incrível pelas outras pessoas. A minha oração, coloca aí o texto, que vai aparecer depois, é que você leia comigo e veja se agora esse último versículo fecha tudo que Deus quis nos falar hoje à noite. Todos esses, os ricos, deram do que lhes sobrava. Leia comigo o resto. Mas ela deu da sua, ela deu tudo que possuía para viver. Os meninos já podem vir para cá, e eu fiquei pensando sobre algo. Você sabia que uma pessoa dizimista, nem sempre isso prova que ela é generosa? Por quê? Por que não? Dízimo é quanto por cento do nosso salário que a gente investe na casa de Deus? 10? Ok, beleza. Aí alguém, quem é que quer dar dízimo aqui de 50 mil reais por mês aqui na igreja? 50 mil. Não. Dízimo é a 10ª parte do que você recebe. Quem quer pegar essa bênção aqui, dá 50 mil todo mês aqui na igreja? 50 mil. Espera aí, se você está dando 50 mil de dízimo, é porque Deus está te dando quanto? 500. Vocês perceberam que eu fiz a brincadeira e o povo assim, quando eu expliquei? Impressionante como as pessoas, elas, dá 50. E você sabia que tem gente aqui que se começasse a ganhar 500 mil, não conseguiria dar os 50 mil? Não conseguiria. Concorda comigo? Não conseguiria. 50 mil, o cara ganha 500, mas ele 50. Por isso que uma vez o pastor Jeremias Pereira falou, crente que dá 50 mil não prova que ele é generoso. Sabe por quê? Porque talvez quem dá 50 mil, na verdade, ganha 5 milhões por mês. É por isso que dízimo tem que ser assim, ó. Quando Deus te honrar mais, quando Deus te abençoar mais, você pode até surpreender mais, não? O reino de Deus. Eu vou dar mais, eu quero abençoar mais, eu quero fazer mais pelo reino. Nesta noite, a minha oração, eu tentei de forma muito simples transmitir um princípio. Seja como aquela mulher viúva. Deu aquilo que ela tinha, porque ela confiava em Deus. E quem aqui crê, nunca lhe faltará nada, porque Deus será seu provedor sempre, nunca. Pessoas generosas, elas dependem de Deus. Pessoas que não são generosas, elas são controladoras, porque elas não confiam em Deus. Em pé, em nome de Jesus. Pensem sobre isso. Será que somos realmente generosos? Será que realmente somos pessoas generosas? Não deixe de abraçar alguém hoje. Não deixe de orar por alguém depois do culto. Não deixe de conversar com alguém.
sejas generoso. Vamos cantar essa canção.